Sejam todos bem-vindos ao nosso episódio 2 de Metabolismo Energético da Fisiologia do Exercício. Hoje nós vamos entendermos e calcularmos a taxa metabólica basal e o GEDR, que significa gasto diário energético de repouso. Nada melhor do que aprendermos fazendo na prática. Então para isso, vamos responder um enunciado, que seria: um indivíduo homem com 21 anos, 15% de gordura, correu 175 metros por minuto durante 80 minutos. Sua estatura é de 1,84 m, 82 kg e foi excretado em sua urina 5,8 gramas de ureia. Calcule taxa metabólica basal e o GEDR, que no caso é o tema da nossa aula de hoje, aprender como calcular a taxa metabólica basal e o GEDR. O primeiro passo para resolver qualquer questão, qualquer tipo de cálculo, é escrever os dados da questão, para que você não se perca. Então, com os dados da questão escrito, que o indivíduo tem 21 anos, 15% de gordura, e a sua velocidade de corrida, a sua estatura e a excreção de ureia, nós vamos partir para o gráfico da taxa metabólica basal, que é esse que vocês estão vendo na tela. Observem bem a unidade de medida do gráfico: quilocalorias por metro quadrado hora. Após analisarmos esse gráfico, nós vamos precisar do gênero do indivíduo e da idade do indivíduo. Perceba que a linha em amarelo representa o gênero masculino e a linha em laranja representa o gênero feminino. Como no enunciado está falando de um homem, vamos estar visualizando a linha amarela. Após visualizarmos a linha amarela, vamos identificar que esse indivíduo ele tem um gasto de 40 quilocalorias por metro quadrado. Fazemos um pontinho, identificamos e marcamos 40 quilocalorias por metro quadrado hora. É de suma importância que você sempre bote corretamente as unidades de medida, sem faltar nenhuma delas. E logo em seguida, vamos para o passo 2. Já temos um dado que nós precisamos, que é a quilocalorias por metro quadrado hora, só que para a gente dar continuidade, precisamos encontrar a área de superfície corporal. Para isso, vamos estar utilizando uma outra tabela, que seria essa bem daqui. Essa é a tabela da área de superfície corporal. Agora, perceba que nessa tabela nós temos 3 colunas. Temos a coluna 1, que fala sobre a estatura, mostra os números da estatura do indivíduo. Temos a coluna 2, que é a do meio, que é a que identifica a área de superfície corporal em metros quadrados, e temos a coluna inferior, que mostra a massa corporal do indivíduo. Então, vamos identificar a massa corporal do indivíduo com sua estatura. Vamos traçar uma linha reta. É importante que você leve a tabela para o dia da prova e leve a sua régua. Marque perfeitamente em uma linha reta. Então, a interseção dessa linha reta, o que marcar no meio, vai ser a área de superfície corporal. Como nós encontramos, 2,2, que representa 2,20. A cada tracinho desse aumenta de 2 em 2. Então, se fosse um pouco mais acima, seria 2,22, mais acima, 2,24, 2,26, 2,28 e 2,30 e assim sucessivamente. Bom, nós já encontramos a área de superfície corporal. Agora é só iniciar a multiplicação. Vamos botar que a taxa metabólica basal desse indivíduo vai ser 40 quilocalorias por metro quadrado hora, multiplicado pelo valor da área de superfície corporal, que é 2,20 metros quadrados. Após iniciar essa multiplicação, nós vamos encontrar o valor que esse indivíduo gasta por hora. Só que no enunciado, ele pediu em 24 horas. Então, esse indivíduo, por hora, ele gasta 88 quilocalorias para se manter vivo. Esse é o que o corpo dele necessita para se manter vivo. Mas como nós queremos em 24 horas, nós vamos multiplicar por 24 horas. Então, vamos cortar hora com hora. E após iniciar essa multiplicação, vamos encontrar que esse indivíduo, ele utiliza em 24 horas 2.112 quilocalorias em 24 horas. Bom, esse passo é bem simples. É apenas conseguir identificar
a área de superfície corporal na tabela. Depois, identificar as quilocalorias por metro quadrado hora na tabela da taxa metabólica basal. Encontrou esses dois valores, inicia a multiplicação. Após iniciar a multiplicação, você vai encontrar esse valor por hora e depois multiplica pelas horas que o enunciado está pedindo. Bom, agora vamos aprender a calcularmos como é o GEDR. E o GEDR, ele tem uma fórmula na qual GEDR é igual a 370 mais 21,6 multiplicado por mLg. O que significa mLg? Significa que é a massa livre de gordura. E como nós vamos encontrar essa massa livre de gordura? Vamos voltar para o dado da questão. Vamos identificar qual é o peso do indivíduo e sua porcentagem de gordura. Então, desse peso, vamos tirar esses 15% de gordura do peso corporal dele, que foi o equivalente a 78,2. Esse é o peso dele livre de gordura. Conseguiu encontrar esse valor da massa livre de gordura? Vamos adicionar todo esse valor na fórmula e iniciar, primeiro, lembrando, a multiplicação e depois a soma. Em seguida, vamos encontrar o GEDR, que perceba, os valores são muito semelhantes da taxa metabólica basal para o GEDR. E mais um ponto muito importante a ser citado. O GEDR ele já é dado em 24 horas, diferente da taxa metabólica basal, na qual ela é dada por hora e você multiplica pelas horas do enunciado. O GEDR não, ele já utiliza o valor em 24 horas. Mas se no enunciado pedir o GEDR, correto? E mostrar e pedir, mas se no enunciado pedir o GEDR que não seja 24 horas, o que nós faremos? Bem simples, vamos iniciar uma regra de 3, na qual o valor encontrado do GEDR em 24 horas representa 24 horas. Aí vamos fazer aquela velha regra de 3, onde x horas do enunciado corresponde a x, meio pelos extremos, assim nós vamos encontrar as horas do enunciado se for pedido pelo GEDR. Matemática básica, pessoal. Matemática básica, pessoal. Então não tem problema nenhum, não tem erro. É só ter bastante atenção em encontrar os dados da tabela e do gráfico. Pessoal, a aula de hoje é bem tranquila, é bem rápida. Então espero que todos tenham gostado e aguardo vocês para o próximo episódio. Valeu!